Oi, alunos, tudo bem? Hoje a gente vai fazer aqui um resuminho do que a gente falou lá desde o início do nosso ano. Então, eu vou trabalhar aqui com vocês alguns conceitos que são importantes para nós, mas é claro que eu não pretendo explicar exaustivamente cada conceito, porque não daria tempo, e nesse vídeo a gente conseguiria sanar todas as dúvidas, já que a gente demorou aí um bimestre, mais um pouquinho, para poder falar sobre tudo aquilo que era importante. Mas eu pretendo aqui só fazer, relembrar com vocês o que a gente já estudou. Lá no início do ano, a gente fez uma introdução ao estudo da história. A gente discutiu o que é história e a gente concluiu que a história é o quê? Que a história é uma narrativa construída por historiadores a partir do estudo e da análise de fontes históricas que vão nos contar, nos relatar as experiências vividas por diferentes povos através do tempo. Já nesse conceito, a gente consegue aí retirar alguns pontos principais que são tão importantes para o estudo da história, que é o espaço e o tempo. O espaço é o quê? Lembra lá das aulas de geografia também, tá? Quando o professor fala do espaço geográfico. Espaço geográfico é onde o ser humano ele está inserido naquele espaço e ele, através do seu comportamento, com as suas atitudes, ele muda aquele espaço, ele conforma aquele espaço. Então, a gente percebe que nós, seres humanos, a gente, ao longo do tempo, transforma o espaço que a gente vive. E aí a gente também falou sobre tempo histórico. E aí, de tempo histórico, a gente fez uma diferenciação do tempo cronológico. O tempo cronológico é aquele que a gente vive cotidianamente, por meio dos calendários, dos relógios, mas o tempo histórico, ele tem tempos diferentes. O tempo histórico é o tempo do fato histórico. Então, o tempo histórico, ele tem início, meio e fim, porque ele está ligado, ele está atrelado ao fato histórico. Então, determinado fato histórico vai ter o seu tempo histórico. E isso a gente pode ver, assim, por exemplo, a pandemia de Covid-19 é um fato que daqui a alguns anos vai se tornar, agora é um fato atual, é um fato científico, é uma crise sanitária de grande expressão, grave, gravíssima, mas daqui a alguns anos ela vai se tornar um fato histórico. E aí o tempo de duração dessa crise de Covid, ela vai ser o nosso tempo histórico. Ela vai ter início, meio e fim. Depois disso, a gente falou sobre linha do tempo, sobre memória, fizemos diferenciação entre memória e história, falamos que a linha do tempo é uma representação gráfica dos principais momentos, dos momentos mais importantes, quero dizer, da vida de um homem, de uma mulher, de uma sociedade, de um grupo social. E falamos também depois que como nossa vida tem a linha do tempo, a história também tem uma linha do tempo dos fatos que lhes são caros, que lhes são importantes. Falamos também das noções de simultaneidade, de fatos que ocorrem ao mesmo tempo. E quando a gente fala de história, muitas vezes parece um estudo muito estanque, a gente está falando daquele fato histórico. Por exemplo, nós vamos aprender a queda do Império Romano. Então é como se no mundo só tivesse acontecendo a queda do Império Romano. Isso não é verdade. Outros povos ao mesmo tempo vivenciavam outros fatos históricos relevantes. Então isso é simultaneidade. Quer dizer que ao mesmo tempo que tem um fato histórico, outros povos estão vivendo outras experiências. E a gente falou também de linearidade, que tem a ver com a linha do tempo, como os fatos ocorrem em um sistema linear. E aí a gente falou que o estudo da história muitas vezes é um estudo linear, é um estudo ainda que muitas vezes a gente não consegue ver essa simultaneidade, mas que a gente a todo momento vai tentar evitar isso nas nossas aulas. Também a gente a partir daí falou das divisões da história, falamos que a história também tem divisões, aí fizemos críticas a essa divisão, porque a divisão da história só leva em consideração fatos europeus, fatos do continente europeu, como se outros povos, se outros continentes não fossem relevantes para o estudo da história. A gente também teceu outra crítica a essa divisão, quando ela fala de pré-história.
porque esse pré-história é um termo pejorativo, é um termo estigmatizante, é como se não houvesse história antes do surgimento do escrito. E nós sabemos que isso é incorreto, que isso não é verdade. Existia sim uma história antes do surgimento do escrito, mas essa história era contada de outra forma, essa história era experimentada de outra forma, era experimentada na oralidade. Era experimentada também gestualmente, a partir dos gestos, porque os primeiros homens na Terra, os primeiros homens no nosso continente não sabiam falar. Então eles se comunicavam por meio de gestos e de sons, né? Com a boca que ainda não eram a nossa fala. A partir daí, da nossa divisão, e a gente viu que a história é dividida em pré-história, história antiga, Idade Média, Idade Moderna e Idade Contemporânea. E aí a gente começou a falar da pré-história. Mas antes da gente falar da pré-história, a gente falou sobre a origem dos seres humanos na Terra. E para isso a gente discutiu teorias. As mais importantes, a gente discutiu a teoria criacionista, que é uma teoria baseada na leitura da Bíblia. E discutimos a teoria evolucionista, que é a teoria atualmente mais aceita cientificamente. E também dissemos que outros povos, como os povos indígenas, têm seus mitos fundadores próprios. Isso quer dizer que eles explicam o surgimento do mundo e dos seres humanos de forma própria a partir dos seus entendimentos de vida e a partir das suas vivências. E a partir daí, quando a gente começou a discutir esse surgimento dos homens, a gente estabeleceu que é uma diferenciação entre esses homens. E esses homens a gente vai começar a chamar de hominídeos, porque é claro que esses hominídeos, esses primeiros homens da Terra, eles não eram iguais a nós fisicamente hoje, como somos hoje. Então, eles eram classificados de hominídeos. É claro que, de acordo com a teoria evolucionista, eles vão dar origem a nós hoje, como estamos aqui conformados. Mas esses hominídeos, eles vão também se evoluindo ao longo do tempo. Eles vão tendo características que determinado momento vai exigir. Então, em razão das mudanças climáticas, em razão das disputas também entre eles, em razão da busca de alimentos, esses hominídeos vão evoluindo e vão assumindo características necessárias para a sobrevivência deles em determinado momento da história e da sua vida ali. E aí a gente falou da Era do Gelo, é bom vocês assistirem a Era do Gelo, que vai falar sobre como esses homens tiveram que se adaptar para poder sobreviver no continente americano, e que as espécies que hoje sobrevivem, na verdade, foram espécies que evoluíram a ponto de conseguiram se manter, conseguiram criar mecanismos de sobrevivência na Terra. E aí, depois disso, a gente falou, peraí, esses homens surgiram aonde? Os estudos científicos mais atuais afirmam que eles existiram no continente americano. Então, que eles surgiram no continente africano. Então, se os primeiros homens, esses primeiros hominídeos, surgiram no continente africano, como é que eles chegaram nos outros continentes? E, melhor de tudo, como eles chegaram no continente americano. E aí a gente começou a discutir as teorias de como esses homens chegaram no continente americano. E aí tem a teoria do Estreito de Bering, onde esses homens atravessaram lá o norte do continente através de uma passagem que numa das eras de glaciação estava congelada e que permitiram que esses homens ultrapassassem. É claro que naquele momento os continentes ainda não eram tão afastados como são hoje, e em geografia vocês aprenderam, né, a questão da evolução também, da formação do nosso planeta Terra, que antes a gente era, né, a Pangeia, que era tudo junto, depois a gente foi se afastando dos continentes, mas isso aí a gente não tem tempo para discutir aqui. E aí, como esses continentes ainda eram muito próximos, esses homens conseguiram, através dessa passagem que estava congelada, habitar ali o continente americano. Também existe outra teoria, que não exclui a teoria do Estreito de Bering, que esses homens atravessaram por embarcações muito rústicas ainda ali o Oceano Pacífico e chegaram aqui no continente americano. Também tem uma teoria, né, cunhada pela Nelly Pignon, que é uma francesa, uma estudiosa francesa, que ela fez estudos aqui no Brasil, estudos importantes, e que também tentam discutir
como o continente americano foi povoado. Então, a gente percebe aí, né, quantos meios foram possíveis para a chegada desses hominídeos aqui no continente americano. Depois que a gente discutiu isso, a gente também começou a falar sobre como era a vida desses primeiros homens, como era a vida desses primeiros homens na pré-história. E aí a gente percebeu que a pré-história também tem divisões, que é o paleolítico, neolítico e idade dos metais. Aí eu coloquei um videozinho para vocês, bem explicativo, muito interessante. É um desenho, uma videoaula animada de um professor que explicava mais ou menos como funcionava no paleolítico, neolítico e idade dos metais. E aí no paleolítico a gente tira as características principais, que eram que esses primeiros homens eles caçavam e colhiam para sobreviver. Então, em razão dessa atividade de caçar e colher, eles precisavam se deslocar constantemente de região. Por exemplo, quando nesta região já existia pouca oferta de caça e de coleta, eles mudavam para outras regiões em busca de alimento. Então, esses homens eles foram chamados de nômades. Então, eles eram adeptos do nomadismo, onde você se desloca constantemente em busca de alimento. Falamos também e aí a gente vê que com o passar dos anos, esses homens vão aprendendo outras técnicas, vão adquirindo conhecimento, e um desses conhecimentos adquiridos por esses homens e diz que foi a agricultura, e alguns historiadores afirmam que a invenção da agricultura foi uma descoberta da mulher, porque era a mulher que era responsável pela colheita de frutos. Então, quando elas iam colher frutos nas florestas, elas percebiam que muitas vezes os frutos, quando caíam, quando elas voltavam um tempo depois, esses frutos já tinham dado uma outra planta. Então, muitos historiadores afirmam que a agricultura foi uma descoberta feminina. Então, a invenção da agricultura ela foi um marco para a mudança do paleolítico para o neolítico, porque agora com a agricultura esses homens não podiam mais ficar se deslocando de região para região. Então eles precisam plantar, precisam esperar o tempo necessário para que aquilo que eles plantassem desse frutos para eles poderem colher. Então eles se tornaram sedentários. Então esses homens passaram a se fixar numa região só, por causa da atividade econômica que eles passaram a exercer, que foi a agricultura. É claro que povos nômades não deixaram de existir. É claro que essa mudança não foi de uma hora para a descobrir a agricultura, agora já todos os grupos humanos que existiam se tornaram nômades, claro, se tornaram sedentários, claro que não. É claro que uma parte desses grupos humanos se tornaram sedentários, mas existiam ainda grupos nômades. É claro que isso foi mudando aos poucos, essa sedentarização desses homens, o que é esse processo de sedentarização? É esses homens se tornarem sedentários, esses homens começarem a se fixar definitivamente numa região só, ela se deu ao longo dos anos. Então, a agricultura foi um marco no neolítico, e aí com a agricultura, a gente começa a formar tribos, e essas tribos, elas começam a se organizar com regras, e aí essas tribos começam a ter outras necessidades, porque a agricultura começa a despender um maior nível de técnicas, como armazenamento de grãos, armazenamento de água para irrigação. Isso vai fazendo com que o processo de agricultura se torne mais complexo naquela fase, e isso faz com que o acúmulo de grãos, que é quando aquela tribo não consegue consumir, e aí tem um produto que sobra, que a gente vai chamar de excedente. Esse excedente começa a ser comercializado com outros povos, com outros grupos humanos, com outras tribos que moravam perto.
ou começam a ser criados tipos feiras, mercados, para que esses homens pudessem comercializar. É claro que esse comércio que eu estou dizendo no início era um sistema de trocas, porque ainda não havia o papel moeda, não havia o dinheiro, então esses homens faziam trocas, então eles trocavam. Se eu plantava milho e o outro plantava algum outro tipo de cereal, eu trocava com essa outra tribo. Então essas relações comerciais por meio da troca, elas passaram a integrar diversos povos, diversas tribos, diversos grupos humanos. Então isso, houve uma necessidade de regras, de criar um regramento, e também começou a surgir uma divisão do trabalho, onde existiam homens que trabalhavam na agricultura, outros destinados à pesca, e outros homens que eram destinados a organizar tudo isso. Organizar intelectualmente, que eram aqueles que tinham a tarefa de organizar, criar as regras, de instrumentalizar tudo aquilo que aqueles povos, que aquele grupo humano precisava. E com essa divisão do trabalho, com essa especialização do trabalho, começou a surgir a ideia dos impostos. O que eram os impostos nesse início? Então, aquele grupo de pessoas que não trabalhava fisicamente, que não era destinado à plantação, que não tinha o serviço de plantar, ou de pescar, ou de criar animais, que estava destinado somente à criação de regras ou técnicas para melhorar a agricultura, como eles não trabalhavam, diretamente no processo de agricultura, eles não tinham como alimentos, porque só você comia o que plantava. Então, como eles não tinham, começou-se a criar a ideia de que a população deveria, como eles estavam ali ajudando a população a criar novas técnicas, a população mesmo deveria destinar uma parte do que colheu para poder ceder a esses homens. E aí se criou a ideia do imposto. Então o imposto começou a ser criado nessa época, onde parcela do que era plantado era destinada a esses homens que tinham trabalho intelectual. E com isso a gente começou a falar em líderes, a gente começa a falar de reis, de uma estrutura onde uns mandam e outros obedecem, e aí surge a figura do que a gente chama de Estado. Como a gente tem o Estado brasileiro, surge a figura do Estado. Isso já é na Idade dos Metais, como vocês viram naquele vídeo que eu passei para vocês anteriormente. Então, com isso, a gente finaliza essa parte da nossa matéria falando de pré-história. Mas eu lembro que na nossa última aula a gente falou sobre povos originários do Brasil. Então a gente falou das principais características dos povos indígenas que aqui habitavam o nosso continente. E aí falamos que em maior parte essas tribos eram de caçadores e coletores, por isso tinha uma característica nômade, que se deslocar constantemente de região, mas isso não significa que todos os povos originários do Brasil eram assim. Existiam sim grupos sedentários que praticavam agricultura, geralmente no nosso norte do nosso país, eles praticavam sim agricultura, então eram povos sedentários. Então, com isso a gente fecha o nosso primeiro bimestre, porque a partir daí, da formação do Estado, a gente vai começar a falar de como surgiram as nossas primeiras civilizações humanas. Então a gente vai começar a falar de Egito, Mesopotâmia, então a gente vai começar a falar das nossas civilizações fluviais, que foram grandes civilizações que tiveram grande importância na formação do nosso mundo hoje. Então a gente vai começar a falar desses povos, mas para isso a gente precisava entender como se deu toda uma história para a gente entender esse estado que está sendo posto naquele momento para aqueles seres humanos, para aqueles grupos de humanos. Então a gente vai, voltar a falar desses povos e dar continuidade aí ao nosso segundo bimestre. Mas, por enquanto, a gente fez aqui um breve resumo sobre o primeiro bimestre. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham se lembrado de tudo. Espero que podemos logo estarmos juntos, mas é claro, em segurança. Não adianta que a gente volte sem segurança. O principal primordial é que a gente volte em segurança e que nos mantenham saudáveis, tá? Então,
É importantíssimo a gente entender que esse momento, apesar de difícil, doloroso, é crucial para a gente se manter vivo. Eu sei que não é a realidade de todo mundo, que nem todo mundo pode ficar em quarentena, que muitas vezes isso é um privilégio. No entanto, quem puder, fique em casa, cuide da sua saúde, cuide da sua família, e tente ao máximo possível tentar fazer desse tempo um tempo produtivo, estudando. E eu sei que é difícil, mas fiquem com Deus e aí a gente continua aí nas nossas próximas aulas. Tchau, tchau, sexto ano!